Virando o jogo no ar, a partir de agora, são 17 horas, quarta-feira. Eu até me perdi, nós estávamos conversando fora do ar. Elton Dalla Vecchia, como prometido, diretor, supervisor, quase presidente do Atlântico, hoje vai estar aqui batendo um papo conosco para falar muito sobre o retorno de público no ginásio do Caldeirão do Galo, que eu considero um dos palcos, um dos berços do futsal brasileiro. Elton, consegui achar um tempinho aí na tua agenda, que eu sei que é muito complicada com os compromissos com o Atlântico. Seja muito bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Nós que agradecemos. Para nós do Atlântico sempre é um privilégio poder estar aqui, levar as informações para o nosso torcedor, para o nosso associado, para que a gente, principalmente nesse momento difícil, né, Eric, que a gente tem passado. A gente está um pouco distante deles em virtude da pandemia. Então, a gente agradece muito e somos supervisor de futsal do clube, não somos diretores, muito provavelmente jamais seremos presidentes. Então, a gente fica muito feliz, mais uma vez, e obrigado. Com certeza. Vamos direto ao ponto, porque na semana passada nós tivemos, então, o decreto do governo do estado que permitia o acesso ao público em ginásios e estádios também do público em eventos esportivos. Reuniões que aconteceram na semana passada com o Elton lá presente, representando o Atlântico, o presidente Adilson Luiz Stankiewicz, algumas autoridades locais, para definir. E nós queremos saber, e aí, quando que volta ao público ao Caldeirão do Galo? A pergunta é complexa. O governador do estado, na sexta-feira à noite, liberou, né, editou, numa edição extra do DOI, né, do Diário Oficial do Estado, o novo decreto sobre a pandemia, sobre o Covid. As providências, situações para ginásios, né, para atividades esportivas, campos de futebol e assim por diante. Vamos falar da parte que a gente entende, né, que a gente nos interessa. Tem mais coisas nesse decreto, né, a parte de dança e coisa arada ali. O decreto ele é muito claro, ele coloca algumas coisas bem pontuais, e a gente só está aguardando os órgãos do município e da região se manifestarem a respeito, para que a gente possa colocar em prática. E a gente já tem o jogo da equipe adulta, a equipe profissional do Atlântico, no dia 18, no outro sábado, contra a equipe de Vacaria, nós já ter nosso público no ginásio, claro, obedecendo a capacidade, obedecendo o decreto, a monitoria dentro da arquibancada, o controle todo que o decreto exige. A gente acredita que o entendimento nosso deve ser o mesmo entendimento dos órgãos reguladores do município e da região. Então, acreditamos que no dia 18, contra a Vacaria, a gente já vai poder ter o nosso público no ginásio, no total, no percentual, né, que é de 40% da capacidade máxima do ginásio ou dos setores. No nosso caso, é só do ginásio. Ou seja, independente de quanto represente 40%, depois de 1 ano e meio, enfim, nós teremos o retorno daqueles apaixonados por futsal ao Caldeirão do Galo. O que isso significa como um dos dirigentes, aí, um dos responsáveis pelo Atlântico? Muita coisa, muita coisa. A gente fica bem tranquilo em falar nisso, porque os nossos próprios familiares, né, que sempre se fazem presentes no ginásio, faz aí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eles não vão assistir um jogo de futsal no local. Tem familiares de atletas que vieram ano passado jogar no Atlântico, que não renovaram o contrato, que foram embora, que não assistiram nenhum jogo no Caldeirão. Então isso é significativo. O nosso torcedor, que é a razão da existência dos clubes, das equipes, está todo esse tempo afastado, ele está ansioso, está angustiado para voltar. E a gente teve no último final de semana jogando em Uruguaiana, onde eles já colocaram em prática o decreto, porque o decreto foi publicado na sexta-feira, e no sábado a Prefeitura de Uruguaiana já regularizou e eles tiveram público dentro do ginásio. Que maravilha, que coisa boa sentir uma charanga novamente tocando, a torcida fazendo barulho, assobiando, apitando, gritando, xingando, que não é uma parte boa, mas faz parte do jogo, com torcedores, com familiares no ginásio. Ou seja, o ginásio Uruguaiana estava vivo novamente, tinha vida dentro do ginásio. E é isso que nós esperamos. Então é fundamental, sim. As grandes conquistas do Atlântico foram realizadas, foram conquistadas dentro do Caldeirão, onde o nosso torcedor, onde nossos familiares, o nosso sócio esteve sempre presente.
e faz muito a diferença. Ah, faz só a diferença, é insignificativo, não. Faz muita diferença, sim, o público dentro do ginásio. Eu acho que tu foi muito feliz. É a razão de tudo. Eu estive lá, acho que foram 2 jogos atrás, estive lá agora há pouco, acompanhando o jogo da cabine, e me passou pela memória algumas transmissões. Tive o prazer de transmitir título do Atlântico do Campeonato Estadual, da Taça Brasil de Clubes, mas a maior saudade é ver aquela loucura, até mesmo nas derrotas, que aconteceram algumas, mas a maior saudade, eu não tenho dúvida, que foi estar torcendo ali como um apaixonado pelo Atlântico. Sempre falo isso. Se tem um time que eu sou torcedor, é o Atlântico Futsal. E eu não tenho dúvida que o pessoal que está acompanhando vai estar presente. Quem sabe, então, na semana que vem, é muito cedo ainda para deixar o pessoal na torcida, na expectativa, ou já dá para mais ou menos dizer, a partir da semana que vem, num público diminuto, como é que é? É bem isso, Érica. A gente sabe, a gente não quer fazer uma afirmação para não criar uma falsa ilusão, uma falsa expectativa. Mas o entendimento do decreto ele é muito claro, né? Foi um decreto muito sábio em sua publicação, então a gente tem as informações bem detalhadas, esperamos, né, entendemos que o comitê gestor aí do Covid regional e municipal também entendam da mesma forma, é difícil ter dupla interpretação, então que no próximo dia 18 de setembro a gente possa sim receber o público, o torcedor dentro dos padrões, né? Nós temos, evidentemente, nós temos os associados, temos os patronos, temos os patrocinadores, os apoiadores, temos o programa Master Galo, que a gente tem há vários anos essa edição, que o nosso público também está ansioso para voltar, e mais aqueles que são os que vão de vez em quando, que também são tratados com o mesmo respeito, né? Alguns não vão sempre porque não podem ir. Então, a diretoria, com toda certeza, vai comunicar nas redes sociais, através de vocês da imprensa, nos próximos dias, esperando, evidentemente, o órgão regulador municipal, para depois publicar e tornar público e de fácil entendimento público, para que saibam quem vai, quem pode ir. A gente vai fazer todas as orientações para que não chegue todo o público no mesmo horário, para que a gente não tenha filas para entrar no ginásio. A gente faz a venda de ingressos, se for o caso, antecipado. Os monitores na arquibancada para manter o distanciamento, porque as pessoas, é normal, né? A gente senta, lá um pouquinho está encostado um do outro. Então, os monitores, para cada 150 pessoas na arquibancada, terá um monitor para regular o distanciamento social, ou seja, 1 a cada metro. Para o uso de máscara, ele é obrigatório dentro do ginásio, mesmo na arquibancada. Então, de vez em quando, a pessoa vai gritar, vai tirar a máscara. O monitor vai lá, solicita que ele coloque a máscara novamente. Então, dentro de tudo que o decreto prevê, o Clube Atlântico vai cumprir e a gente espera, sim, já no próximo dia 18, dentro da capacidade permitida, nós termos um bom público e voltar a dar vida também ao ginásio do Atlântico. Com certeza, disso eu não tenho dúvida. Nós estaremos prontamente aqui passando todas as informações a partir de quando isso for concretizado. Mas eu falo fora do ar e eu repito no ar que nós temos que ser otimistas. Nós que acompanhamos o esporte aqui, o futsal, o futebol e outras modalidades aí, passamos um ano e meio, né? Vocês aí que estão diariamente vivendo com isso, 1 ano e meio sem a presença de público, ou seja, zero, sem barulho nenhum nas arquibancadas. Isso para o esporte é terrível. Não faz o mínimo sentido continuar dessa forma. E agora, quando nós temos algo que é positivo, uma notícia desse tamanho, ainda há algumas pessoas que parecem torcer o nariz e torcer contra. Então, a minha resposta vai para você. Que bom, e que tão em breve, com o pessoal vacinado, Erechim aí batendo recorde de vacinação, tão em breve lotar o Caldeirão do Galo rumo a títulos. O mês de setembro marcado por jogos do Campeonato Estadual, né? Ainda com a Liga Nacional paralisada em razão da Copa do Mundo de Futsal. Isso, acho que é que você coloca com bastante propriedade e com certeza todos nós do clube em si, mas da torcida que está ansiosa para voltar, vocês todos da imprensa, não vai ser no ginásio do Atlântico o causador de uma contaminação da nossa comunidade. Se fosse isso, obrigatoriamente o próprio presidente do clube, a diretoria, nós todos, não concordaríamos e não permitiríamos. Pelo contrário, desde o início da pandemia, nós estamos esse ano aí, já no mês de setembro, há quase 9 meses treinando, e nós não tivemos nenhum caso de contaminação de atletas, de toda a categoria adulta, de todo o sub-20, sub-17, sub-15 e assim por diante.
Por quê? Os protocolos entre o clube são rigidamente cumpridos. Então, a gente tem essa vontade de que o público retorne, mas com toda a segurança possível. Jamais alguém vai ser irresponsável de correr risco que possa ocorrer alguma forma de contaminação. Ocorrer pode, como pode ocorrer na rua, nós caminhando, mas os cuidados dentro do clube serão tomados, certamente. E nós temos em todo mês de setembro ainda jogos só do Campeonato Gaúcho, do Gauchão, onde o Atlântico é líder disparado, nós estamos com 94% de aproveitamento, vencemos 12 jogos, empatamos um apenas, temos o maior aproveitamento, temos a maior pontuação, o melhor saldo de gols, a melhor defesa, o melhor impecável, ataque. Campanha impecável. O Gauchão está extraordinário. E a Liga Nacional, no dia 9 de outubro, no sábado, às 14 horas, a gente recebe o último jogo da fase classificatória, que é contra a Soeva, aqui em Erechim, para depois começar os mata-matas. E aí a gente está na expectativa também de quem vem no mata-mata da outra chave, que está rodando em 3 equipes, né? Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon ou Campo Mourão do Paraná. Uma das 3 equipes será a nossa adversária nos primeiros mata-mata das oitavas da Liga. Nenhum desses 3 me assusta, claro, com todo respeito a essas equipes. Claro. Elton, eu imagino que tu deva ser um dos grandes responsáveis pela escolha e formação da comissão técnica, bem como o elenco dessa temporada 2021, que eu já falei muito sobre isso, a qualidade desse grupo de jogadores, que é de fato admirável. Sobre o trabalho do Thiago Halpe, ele que esteve aqui em 2019, um técnico que está em ascensão, qual é a avaliação do trabalho do técnico Thiago Halpe até agora? O Thiago é um técnico que vem numa afirmação dentro do futsal dessa nova geração. O futsal segue um caminho semelhante ao futebol de campo, onde a gente teve alguns técnicos do passado que a gente não ouve mais falar. Não quer dizer que esses técnicos não são mais úteis, não estão mais atualizados. É que essa nova geração, ela vem com uma mentalidade, com uma metodologia, com uma filosofia de pensamento diferente dos antigos. Por que isso aconteceu? Isso e tem que acontecer, porque os atletas também mudaram. A nova geração de atletas está muito diferente da geração de uma década atrás. Então, os técnicos têm que acompanhar e ter esse raciocínio também. E o Thiago, dessa geração nova, ele fez bons campeonatos, boas temporadas em Tubarão. Foi escolhido, pelos últimos 2 ou 3 anos, entrou entre os 4 melhores técnicos da Liga. Então, isso com plantéis, com atletas não tão renomados como a gente tem esse ano. E ele chegando aqui, ele também se deparou com uma estrutura nova, uma estrutura diferente, um clube que ele não conhecia internamente, apenas como adversário. E a gente conseguiu, nesses primeiros 6, 8 meses de trabalho, mostrar para ele como é o Atlântico, o que o Atlântico pensa, como o Atlântico age e como o Atlântico trabalha. Nós temos um clube que tem um nível de exigência bastante alto, bastante grande, e assim vai permanecer esse nível de exigência, tanto da comissão técnica quanto aos atletas. E ele entendeu bem isso. Então, a avaliação, nesse primeiro momento, ela é positiva, sim. No Campeonato Gaúcho, os números mostram uma avaliação, que não há necessidade de fazer avaliação. E o segundo, que é a Liga Nacional, nós estamos numa chave extremamente difícil e a gente poderia, sim, ter tido melhores resultados. O nosso não tão bom desempenho na Liga Nacional se dá em cima de 2 equipes, que é Joinville e Carlos Barbosa, que nós perdemos os 2 jogos contra os 2 adversários. E fizemos bons jogos. Então, analisar somente resultado, Eric, o resultado e desempenho são 2 coisas que correm paralelas, com certeza. Mas nós, como gestores, temos que saber avaliar. Só o resultado não basta, porque muitas vezes tu tem resultado e não tem desempenho, e muitas vezes, como foi com Joinville e como foi com Carlos Barbosa, nós tivemos um bom desempenho, mas não tivemos resultado. Então, a avaliação ela segue sempre nesses padrões. Eu lembro até, esse jogo contra o Joinville, eu lembro de um 3-0 que o William faz 2 gols. Esse jogo foi um jogo que o Atlântico jogou melhor, teve um rendimento muito melhor, o goleiro salvou e depois fez 2 gols, né? Então, não à toa está na seleção brasileira, o goleiro William do Joinville. Então, acho que é bom pontuar isso, sempre quando me perguntar, eu estou meio desconectado com o futsal. Tá todo mundo, até nós da imprensa também estamos um pouco desconectados. Mas é bom pontuar que algo que foi definitivo para o Atlântico não estar tão bem nesse grupo é que, diferente do ano passado, que foi dividido por regiões, dessa vez foram 3 grupos divididos por sorteio e o Atlântico deu azar de cair num grupo com pedreira, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que é importante na primeira fase da competição a gente expor os atletas, expor a equipe a grandes adversários. Vamos pegar só adversários modestos e talvez que não vão ter uma representatividade ou não vão chegar na fase decisiva da competição. Não, porque tu consegue medir. Eu tomo a liberdade de dizer que se nós jogássemos hoje com Barbosa, jogássemos hoje com Joinville, a tendência de nós termos um resultado melhor, em cima de uma melhora também de desempenho, é grande. Porque a nossa equipe hoje já está num entrosamento bem melhor, está num bom nível, nós estamos jogando gaúcho e liga, jogando a cada 2 dias, com muitas viagens. Nós estamos numa região que, em termos geográficos, é uma região que prejudica, cansa muito, porque a gente viaja muito, as nossas distâncias são longas. Então, a nossa equipe hoje ela está num bom momento. Por isso que nos permite. O goleiro Thiago, que teve lesões, hoje já está com uma sequência de 4, 5 jogos. O Jé, que teve algumas dificuldades de adaptação, porque o Jé é um pivô que depende da aproximação dos demais. Hoje está fazendo gols, está numa postura ofensiva muito boa. O Suelton, que passou por aqueles 4 primeiros meses com lesão, já está aí há 4, 5 meses sem lesão, conseguindo ter ritmo de jogo. Então, eu acredito que hoje a nossa equipe tende a dar uma resposta muito positiva, porque o plantel que foi montado, o nosso torcedor que gosta, que nem você colocou, que queira ir para o ginásio, quando agora retornando, dando tudo certo para o retorno ao público a partir do dia 18, já vai ver atletas que talvez nunca imaginaram que estariam vestindo a camisa do Atlântico. E a referência disso tudo que a gente fala é o goleiro Thiago. Multicampeão. É bicampeão mundial. Tudo que existe de títulos ele ganhou. 4 títulos da Liga. Pois é. E aí o nosso torcedor ainda não pôde estar no ginásio junto, terminando o jogo, podendo ir lá conversar com ele, pedir um autógrafo, tirar uma foto. Perdão te interromper, eu falei antes, quando foi anunciado, né, até em 2020, eu nem trabalhava aqui ainda, eu disse que o goleiro Thiago é a maior contratação da história do Atlântico. Tu concorda com isso? Com toda certeza. E sem demérito aos demais. A história, cada um constrói a sua. Né? Temos o Jé, que tem um currículo maravilhoso, o Alan, que está construindo um currículo maravilhoso, mas o currículo do Thiago, ele é invejável. Então, o que o atleta fez, ninguém vai tirar. E o Thiago, sim, foi a maior consideração, talvez tenha sido o maior sonho de consumo da diretoria do clube, em termos de um atleta, e se junta a ele a qualidade dos demais. Nós trouxemos o Serginho e o Suelton, que tinham trabalhado com o técnico ano passado, pessoas de confiança dele, que estão jogando o fino da bola, como nós falamos entre quadra. O Alan, que retornou da Espanha, tão bem ou melhor do que quando ele foi. O Grilo, uma maturidade boa, sem muita reclamação, sem muita briga com o juiz, que ele tinha esses problemas, né? O Luquinhas, também está num belo de um momento. E aí vem o Antoniazzi com toda a força física que tem, com a juventude do Guto, com a juventude do Vini. Então a gente consegue formar uma equipe bastante completa. E isso que nos dá uma expectativa muito grande, que os campeonatos começaram em abril, mas eles embalam agora em outubro, quando começam os mata-mata, e aí que a gente tem que estar bem, Eric, tem que estar bem em todos os aspectos, físico, técnico, emocional, tático, para que a equipe tenha o desempenho. E nós não estamos querendo, Eric, uma resposta da nossa equipe que ela não possa nos dar. Ela tem capacidade, sim, de nos dar uma resposta que é o quê? Chegar nas finais das 2 competições. E para isso, com o torcedor no nosso lado, esperamos que a partir do dia 18 a coisa ande novamente, ou seja, a água continue passando por baixo da ponte normalmente. Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Para encerrar, o nosso tempo já está esgotado. Algo que eu não tive a oportunidade ainda de dizer. Se fala muito em falar de Elton Dalla Vecchia. Bom, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas o Atlântico não seria o mesmo se não fosse Elton Dalla Vecchia. São 20 anos frente ao verde rubro de Erechim. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui. Nós que agradecemos. 21 anos, né, Eric? 21 anos. 21 anos de clube, desde 2000. Nem o homem que é mais importante, talvez, de toda a história, conseguir agradar a todos. O gosto e o desgosto passam sempre pelas atitudes que a gente toma. E acho que fundamental nisso é a consciência das ações que nós tomamos. Nós somos pessoas públicas em virtude do clube e a gente tem que saber lidar com isso e, graças ao bom Deus, a gente tem maturidade para conduzir as ações, sempre pensando no melhor. Não o melhor para o Elton, não o melhor para o Eric, o melhor para o Atlântico. E muitas vezes o melhor para o Atlântico não é o melhor para algumas pessoas. Mas a gente sempre vai pensar
em tentar acertar o máximo possível, minimizando o maior possível os erros. Com certeza, agradeço mais uma vez a participação. Nós vamos para o intervalo e na volta para falar muito sobre o Ipiranga classificado ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os... Voltamos do intervalo agora para falar tudo sobre Ipiranga, porque na segunda-feira todo mundo atento, a torcida do Ipiranga e mais do que isso, até mesmo aqueles secadores do atual líder, 30 pontos, melhor ataque da competição, porque o Ipiranga ficava de olho na partida que acontecia lá em Santa Catarina, entre Figueirense e Ituano, porque em caso de tropeço do Figueirense, jogando dentro do Orlando Scarpelli, o Ipiranga já colocaria matematicamente os seus 2 pés no quadrangular final, e foi o que aconteceu. Mais uma obviedade, porque o Ipiranga está jogando muita bola, e para triunfar esse trabalho que vem sendo desenvolvido da melhor forma possível pelo trabalho da comissão técnica, uma direção que coloca o Ipiranga pelo 3º ano consecutivo a disputar o acesso à Série B, isso aconteceu. E para coroar, com 3 rodadas de antecedência. É bom lembrar que o Ipiranga ainda tem uma missão difícil. Enfrenta o Novo Horizontino em São Paulo na próxima rodada, no final de semana. Depois recebe o Ituano aqui em Erechim e depois encerra a fase classificatória contra o São José, dentro do Francisco Noveleto, que é um gramado sintético, que não é Allianz Parque em São Paulo, tá? É como se fosse o Tite aqui no São Cristóvão. Então é terrível de jogar no gramado sintético da última rodada. Mas ainda bem que o Ipiranga já está com a sua classificação bem garantida. Agora resta saber se a projeção vai ser ficar em primeiro ou segundo, ou terceiro e quarto. Porque isso, da forma como é organizado o quadrangular final, a fase eliminatória, como foi na última temporada, é muito difícil. E tendo uma colocação acima, dá ao Ipiranga um conforto em jogar as últimas partidas lá do quadrangular em casa, em Erechim, no Colosso da Lagoa. Se configura da seguinte maneira a fase eliminatória, o mata-mata, com 2 grupos, um com 4 e o outro também, e os melhores pontuantes em 6 jogos, todos contra todos, estarão, no ano de 2022, entre os melhores times do Brasil, entre os 40 melhores times do Brasil. Isto é, estarão na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que a torcida inteira e o Ipiranga almejam nesse momento. Vamos ouvir o que falou um dos grandes responsáveis por esse trabalho durante a semana, o professor Alexandre Andrés, preparador físico do Ipiranga, que falou: estamos no caminho certo. A classificação com antecedência é a garantia de um trabalho bem feito, né? Nós não temos a melhor equipe, não temos as melhores condições estruturais, não temos as melhores condições, não somos o time mais rico da competição, mas nós temos talvez a capacidade de produzir trabalho, né, cara? Então, isso para nós é a garantia de que nós estamos no caminho certo, que as coisas estão acontecendo, e mais uma vez o Ipiranga está nas finais, né? Então, é uma garantia do trabalho. Agora é focar, né? Se manter na linha, com os pés no chão, organizado, lutar por uma boa colocação agora, né, no grupo, para tentar trazer os jogos finais para casa, que são os que ficam em primeiro e segundo lugar, né? E depois disso aí, tentar o acesso, que é, mais uma vez, a gente sabe que é uma outra competição, muda tudo, a gente ainda está na iminência aí de abrir os portões para a torcida, e as equipes do Norte e Nordeste ficam muito mais fortes, mas isso não amedronta a gente vai continuar focado, trabalhando num ritmo muito forte para essas finais aí, que serão agora aí nos próximos 2 meses, né, que temos ainda 2 semanas, vamos botar aí, completas para o trabalho das finais do turno, e mais 1 mês e meio, praticamente, das finais. Então, o que a gente tem que fazer é se manter focado, organizado, equilibrado, trabalhando com muita força. Para visualizar um pouco mais de perto a Série B, e quem sabe esse ano não seja o ano do Canário, tá bom? Muito obrigado pela atenção aí de sempre, um grande abraço. Quanta estrada rodada, e agora céu percorrido, como diria Adilson Luiz Stankiewicz, um time que
jogando contra equipes tradicionais dentro do cenário do futebol brasileiro, algumas que vieram da Série B, outras com investimento até 4 vezes maior que o Ipiranga. E quem diria, entre esses 20 clubes que disputam a 3ª divisão nacional, o Ipiranga estaria lá no alto, lá no topo, para coroar um trabalho que vem sido desenvolvido nessa temporada 2021 de forma primorosa. Quem falou também foi o técnico Júnior Rocha, do time do Ipiranga. Bom, é com grande prazer que eu venho conversar com vocês, né, e compartilhar o momento de felicidade nosso aqui do clube, que com 3 rodadas de antecedência a gente consegue nossa classificação para o quadrangular final. Eu compartilho com vocês porque eu sei que vocês torcem demais, né, para que o Ipiranga cresça, que o Ipiranga evolua, que eu sei que todos nós aí, né, ganhamos com isso. E na preparação, né, que antecedeu esse campeonato aí, nós sonhávamos com essa classificação, sabíamos que ia ser muito difícil, que o comprometimento tinha que ser muito grande no dia a dia aqui, para que todos conseguissem evoluir ao ponto de suportar a dificuldade, né, de conseguir superar a dificuldade que ia ser esse campeonato brasileiro, com tantas equipes tradicionais na nossa chave, com um aporte financeiro maior, mais estruturados. E o Ipiranga vem a cada ano que passa buscando seu espaço, vem também se estruturando, mas a gente sabe que o apoio lá e até mesmo esses times paulistas aí, a cota do Paulistão é grande, né, perto do gauchão aqui. Diante de todas essas dificuldades aí, com nossas virtudes, nossas qualidades, nossa humildade para se preparar, a gente conseguiu essa classificação. E também somos cientes que após essa primeira fase, zera tudo, é um outro campeonato, é um torneio, os erros, a margem de erro é menor. Então, nós continuamos nos preparando, nos aperfeiçoando, trabalhando demais aqui com essas últimas 3 partidas para nós começar outra fase, né? Essa fase tão importante aí de mata-mata que vai definir as 2 equipes da nossa chave que sobe. A gente, né, estamos muito focados mesmo nessa preparação. Então podem ter certeza aí que vamos nos entregar ao máximo para a gente conseguir essa tão sonhada vaga, né? Esse tão sonhado acesso aí que o Ipiranga merece muito, mas muito mesmo, principalmente o presidente, Adilson, Renan, Rica, Valmor, entre outros conselheiros aí que fazem do Ipiranga hoje uma equipe respeitada Brasil afora. Tá aí as palavras do Júnior. E como disse o professor Alexandre Andrés, por que não 2021, o ano do Canário, o tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão? Vamos ficar na torcida. Quem falou na tarde dessa quarta-feira foi o Maicon, jogador do Grêmio, que se despediu, teve seu contrato rescindido e deu uma entrevista coletiva, inclusive sendo presenteado pelo presidente Romildo Bolzan, em nome do clube, com uma placa em memória, né? Com certeza, ao período vencedor do qual teve o Maicon como um dos grandes protagonistas. Vamos ouvir o que disse o ex-capitão e jogador do Tricolor de Porto Alegre. Muito obrigado. Agradeço também a toda a imprensa por todo o respeito, né, nesses quase 7 anos de convívio. A gente sabe que as críticas e os elogios sempre fazem parte, mas sempre foi um tratamento de muito respeito de ambas as partes, da minha com todos vocês da imprensa. Se alguma vez também falei algo que desagradou, peço desculpa, mas se eu falei é porque era o Maicon de verdade falando. Um cara que é muito transparente, honesto, correto, e que, por mais que as pessoas fiquem chateadas, eu prefiro sempre falar olho no olho. Porque olho no olho a pessoa pode ficar triste, mas vai saber que foi de verdade, que foi do coração que eu falei. Então, a toda a imprensa aqui de Porto Alegre e do Brasil, muito obrigado também pelo respeito, pelo carinho. Recebi várias homenagens, várias mensagens também de pessoas da imprensa. Às vezes se cria um rótulo de que não pode ser amigo, que a imprensa
se fala bem do jogador é porque é amigo, se fala mal é porque é inimigo, não tem nada disso, muito pelo contrário. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui o Maicon, sempre, independente se o time perdesse ou ganhasse, eu chegava no CT, no convívio diário que a gente tem, bom dia, boa tarde, tudo bem? Muitas das vezes parava para conversar, né? E isso eu fui criando amizade com algumas pessoas. Não consegui estender isso com outras, talvez por falta de oportunidade, né? Que muitas das vezes a gente acaba se falando muito rápido. Então, deixo aqui meu agradecimento a toda a imprensa também por tudo, a todas as pessoas do clube. Não tem como eu ficar falando o nome de cada um aqui, porque talvez eu possa esquecer, né? E muito obrigado, de verdade. Eu sou um cara muito realizado, muito feliz por tudo que eu passei aqui. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu pudesse imaginar que eu viveria tudo que eu vivi aqui no Grêmio. Então, muito obrigado por tudo. De verdade, vai ficar para sempre no meu coração, da minha família. Tudo que a gente viveu aqui, os meus amigos de Porto Alegre também, muito obrigado. E agora eu vou me cuidar. Já estou fazendo meus contatos pelo Rio de Janeiro para cuidar do corpo um pouco. Vou pegar uma pessoa também para poder treinar, para que ano que vem eu possa voltar a fazer o que eu mais amo e a única coisa que eu sei fazer, que é jogar futebol. E quem sabe encontrar todos vocês aqui numa nova oportunidade, mesmo contra, mas sabendo que o carinho e o respeito vai existir pro resto da vida. Obrigado, gente. Tá aí a despedida de um grande nome desses últimos tempos do Grêmio. E o restante do grupo fica numa preparação intensa no CT Presidente Luiz Carvalho. Do outro lado, no Parque Gigante, não é diferente, porque nesse final de semana, Grêmio e Internacional entram em campo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu me despeço de quem esteve na minha companhia e até a próxima no Virando o Jogo. Um abraço para todo mundo, tchau!